Fala galera, boa de luta, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha UFC, no sofá mais casca grossa do Brasil, grandes temas, grandes convidados e hoje a gente tem um assunto muito interessante que é o Monte Rushmore do MMA, os 4 melhores da história. E olha só o peso desse sofá, as personalidades da luta que a gente trouxe para debater esse assunto. Vou começar aqui pelo meu lado, esse cara aqui foi o primeiro funcionário do UFC no Brasil, hoje é o gerente de desenvolvimento de atletas no Brasil, é o nosso oráculo. Sabe quando a gente fala assim, o oráculo? É ele, Denis Martins. Oi. E aí, cara, como é que tá? Obrigado pela intimação, né? Eu acho que eu posso usar nenhum convite. Depois de muito tempo, estamos sentados aqui no sofá e, enfim, vamos conversar com essas feras aqui, saber o que é o Monte Rushmore para cada um deles. Pois é. Que privilégio a gente ter o Denis Martins aqui nesse ano. Que privilégio. Obrigado. E que privilégio ter você também, Marcelo Alonso, prazer nosso meu, irmão. Faixa vermelha do jornalismo esportivo. É sempre bom ter você aqui na casa, Marcelão, tudo bem? Obrigado, Andrezão. Porra, Denis, Carlão, meu parceiro. Esse cara aqui é nosso, a gente chama na confraria de oráculo do MMA. Quando tem eventos que eu fui, que eu não lembro, eu mando uma ligação. Denis, o que aconteceu aqui mesmo? Eu tô com preguiça de ir no Google, aí ele vai e me manda. Pô, nossa, foi isso, foi nocaute. E é capaz, se você for no Google, você não achar e ligar pra ele achar muito mais fácil. Ele sabe, com certeza. Pois é. E aí, Carlão? Tudo ótimo. Vamos pra mais um? Mais um. Tudo bem, André? Tudo bem, Denis? Tudo bem. Marcelo Alonso, você amigo de casa aqui. Olha, o resenha de hoje é muito especial, tá? Você que fica ligado aí, porque a gente vai ser polêmico. Gosta de polêmica? Então vem com a gente, porque você colocar 4 caras apenas, ou mulheres, enfim, atletas, no Monte Rushmore é muita pretensão nossa. Pois é, Carlão, mas não é só nós que vamos definir isso, não. Quem está em casa vai definir também. E grandes personalidades da luta deram opinião aqui no nosso programa, que está só começando, o Monte Rushmore do MMA. Vem com a gente. Monte Rushmore. Mais do que um monumento, a escultura de granito de 60 metros de altura é uma homenagem aos primeiros 150 anos dos Estados Unidos. Com os rostos de 4 importantes presidentes do período: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, que ajudaram na fundação, expansão, preservação e unificação do país. O monte simboliza a grandeza dessas pessoas, registrando seu legado para a eternidade. Mas e se existisse um Monte Rushmore do MMA? Quais atletas mereceriam tamanha distinção? O presidente do UFC, Dana White, estabeleceu a analogia do monte com os lutadores e cravou seus escolhidos. Ronda Rousey opened the door for all women. Conor McGregor took this whole sport to another level when he became not only the biggest star in the sport, but one of the biggest stars in all of sports. If you guys want to get into the John Jones shit, we can get into that. When you went up to Canada with George St. Pierre, I'll never forget the time that we were up. We literally almost got killed up there one day. And by killed, I mean like trampled by people looking for tickets. How big that was up there at that time was absolutely insane. It was all George St. Pierre. A partir daí, grandes personagens entraram na discussão e também elegeram os seus maiores de todos os tempos. Só são 4, a disputa é infinita. Eu espero que vocês gostem. E o Resenha UFC Fight Pass te convida para essa missão. Ouvimos lutadores, treinadores, comentaristas e grandes lendas do esporte para eleger os nomes que serão alçados ao Olimpo das artes marciais mistas. Muitos vão chegar ao cinturão. Poucos serão escolhidos para o Hall da Fama. E apenas 4 serão eternizados no Monte Rushmore do MMA. A missão não é fácil,
mas é no mínimo divertida, né? A gente vai debater, vai resenhar, vai conversar. E interessante, né, a explicação ali de como surgiu a escultura em granito, dos primeiros 150 anos dos Estados Unidos. A gente vai tratar aqui dos primeiros 30 anos do esporte, né? Se você levar ali da era UFC, né? Do Royce pra cá. Então a gente tem só 30 anos de história e alguns milhares de lutadores pra gente poder resenhar e definir, mas eu tenho certeza que você vai ter momentos muito agradáveis com a gente aqui, debatendo sobre esse tema, né? E essa opinião aí, esse Mount Rushmore do Dana White, o que vocês acharam? Só uma opinião breve, assim. É o patrão, né? Concorda, Carol? Discorda do Não, chefe? vamos lá, né? Eu entendi perfeitamente o que ele falou. É plausível. O ponto é o seguinte, é muito difícil a gente, por exemplo, quando a gente faz lista dos 10 maiores, 5 maiores, enfim, ainda mais dos 4 maiores. É muito pessoal, primeiro, muito de gosto pessoal. O cara que é mais grappler, gosta mais... Enfim, cada um tem o seu monte. Só que a gente tem que ter uma base, né? Tem uma solidez nos argumentos, senão fica loucura, né? Senão vão ser 200 nomes. Mas o que o Dana White falou é plausível e ele tem solidez na explicação dele. Eu discordo de alguns nomes, mas eu entendo o que ele falou. Ele não foi maluco, ele fez... Não, a Ronda Rousey realmente teve esse impacto no MMA feminino. Ela não foi a primeira, mas a partir dela, o MMA feminino se tornou um esporte que as pessoas queriam assistir, porque a realidade é o seguinte, eu estou numa época que as meninas, quando estavam... Eu fiz muito evento. E quando eu botava a menina pra lutar, muita gente não olhava as meninas. Eu olhava pro público, o público virava, ia comprar pipoca, ia comer e não tava vendo as meninas lutarem, porque não dava atenção pras meninas. Então a Ronda Rousey trouxe realmente uma atenção, um foco, um holofote pro esporte. Ponto. O Conor McGregor, realmente, ele impactou no ponto de vista que ele deu uma outra visão pro mundo esportivo. Usando o Trash Talk, ele foi o primeiro a fazer o Trash Talk, e não. O Tito Ortiz foi o primeiro cara assim a fazer isso. Tem gente que nem sabe quem é o Tito Ortiz, mas ele foi o primeiro a provocar, a brigar, a querer os holofotes pra ele. Teve o Valide também. Teve o Paraíba, aqui no Brasil. O Valide também teve seu lado. Ele, o Ryan, aquela história. E até antes, né, vendendo a luta, até como ele conseguiu a luta livre contra jiu-jitsu, foi culpa do Valide. Sim. Ele lutando com o Royce, inclusive, foi através do Trash Talk, ele criou ali um caos e acabou lutando com o Royce. Realmente, o Valide tem que fazer parte desses caras que trabalhavam no Trash Talk antes do Conor McGregor. Mas só que o Conor McGregor, a partir dali, transformou isso em dinheiro. E movimentou o esporte de uma forma que ninguém mais conseguiu. O primeiro atleta de MMA a entrar pra Forbes. E talvez, eu acho que ninguém vá conseguir replicar esse fenômeno. De novo. Né, o John Jones, por tudo que ele conquistou, quem ele venceu os maiores campeões da categoria no auge, finalizando, tirando pra nada, a realidade nua e crua, isso dói no coração porque tinham vários brasileiros, mas ele tirou pra nada os caras no auge. Então o John Jones é um cara que... Por quê? Se bobear, aí você vai ser unânime, Carlão. Então, mas só que, aí que tá. O John Jones, se a gente pensar em... Eu tenho o meu critério. Já vou botar uma pimenta no jogo aqui. Eu tenho o meu critério, que não é só habilidade, não é só performance esportiva. Também tem que ser impacto que você causa no meio, no ecossistema. Entendeu? Que envolve MMA. O John Jones falhou em alguns aspectos. Sim. Então a gente pode deixar ele meio ruído, John Jones. Mas faz sentido no que ele falou. E o último, Georges St-Pierre, é indiscutível. O Georges St-Pierre marcou uma era no MMA, quando ele trouxe a mecânica do atleticismo, de usar a estratégia de uma forma inteligente para vencer lutas. Ele trouxe ali um novo momento de entendimento do MMA como esporte. Isso é verdade. E impactou muita gente. Então são 4 caras que não dá para você torcer o nariz. Você pode questionar, você pode não concordar, mas torcer o nariz pro Mount Rushmore do Dana, você não pode. É verdade, foram marcantes. E Marcelo, Denis, o que vocês acham com base nessas coisas que o Carlão falou, assim, critérios para se definir? Porque é um tanto subjetivo, é objetivo, mas tem critérios subjetivos também, né, Denis? Tem. E o fato de, assim, a gente tem os nossos... Acho que cada um aqui tem o seu Mount Rushmore, você tem o seu, o Dana White tem o seu. Mas às vezes quando você para analisar, e eu parto muito do princípio que o Carlão falou, que tipo de impacto foi causado em cada uma das campanhas, ou cada uma dos períodos que vários atletas do UFC, ou do Pride, ou do WC, tiveram em relação ao esporte.
que eles conseguiram desenvolver ali, o que eles conseguiram atrair, qual o tipo de legado. Eu acho que eu sou um pouco diferente do Carlão, assim, porque eu... Assim né? que é bom, cara. Começar discordando é a melhor coisa Caramba, que tem. e Assim aí que é é maravilhoso, curioso, Denis. porque, Obrigado. tipo, a primeira vez que eu venho aqui, eu já vou estar causando polêmica, mas... Polêmica! Denis White é polêmico! Os caras se não. conhecem aqui há 20 anos, 30 anos aqui. Não parte nem a ser polêmico, mas eu tenho uma visão em relação a que, para mim, a única unanimidade seria o Royce Grace. Às vezes a gente conversa sobre a forma com que foi impactante não só o surgimento, mas como ele modificou a maneira de você enxergar a luta ali no cage, e até pessoas que achavam que não estavam impactadas por aquilo que ele estava fazendo, acabaram sendo impactados. O cara não tinha recursos para treinar a luta de chão, mas ele sabia que tinha que clinchar para levar para baixo. Em contrapartida, em paralelo, tinham caras que ainda queriam provar que o soco, o chute, levar para baixo não ia ser o suficiente. Então, para mim, eu acho que dentro da lista, o único que é unânime seria o Royce Grace. Mas, em contrapartida, eu concordo também assim, com o que o Dana White fala, porque tem fundamento, né? Não é algo nonsense. Não é um fanzoca falando. Isso aí. Mas eu concordo com você. Eu acho que, na minha, eu não vou dar um spoiler. No final a gente vai dar Não, o só nosso um spoiler, Monte só um Rushmore. spoiler. Não vou completar, não. Mas 2 caras, pra mim, são unânimes. Um se chama Royce Grace e outro se chama Georges St. Pierre. Metade do Monte Rushmore do Carlão já Já deu um spoilerzinho. Já tá feito, já tá E talhado ali. eu explico por quê. Mas vamos lá, vamos seguir. Sim, pois é. E aí, Marcelo, algum critério Cara, a mais que você queira eu colocar? acho que assim, a definição inicial do programa, né, me faz até mudar a minha opinião sobre o meu Monte Rushmore. Confesso que quando eu vim pra cá, eu estava pensando no Monte Rushmore que fossem os 4 maiores. Quando foi me dada aquela definição de impacto para as futuras gerações, isso muda totalmente. E eu entendo do Dana, porque ele, enquanto empresário, com a visão global do negócio, não há como ele não colocar no dele Ronda Rousey e Conor McGregor. No meu não passa nem perto. Esses dois não passam nem perto, não tá Você nem, nem entre os- cogitou. nem entre os 10, entendeu? Assim, pô, a Ronda, indiscutivelmente, uma importância fundamental no feminino, por tudo que ela fez e tal, mas eu colocaria talvez até a Amanda antes e tal. Mas eu acho que, assim, a visão dele está muito ligada à posição dele, enquanto o cara que fez o esporte virar um grande empresário, né, do esporte. A minha visão é uma visão mais jornalística de pessoas que impactaram tecnicamente esse esporte no decorrer dos 30 anos subsequentes. E vão continuar como o Monte Rushmore, né? São pessoas que impactaram o início do esporte, como esses 4 presidentes impactaram a história política dos Estados Unidos. Daqui a 200 anos, os 4 vão estar lá. A gente tem que pensar isso na escolha de hoje, em 4 que vão estar lá daqui a 200 anos de MMA, entendeu? Boa, muito bem colocado. E aí é que é o ponto que eu acho que, como vocês falaram, já dando um spoiler, o Royce não pode ficar fora. Como é que o Dana White me tira o Royce? Não pode. O brasileiro, para começar, essa arte vem do Brasil, o MMA foi inventado aqui, o Rory inventou, levou para eles, e o Dana transformou esse esporte no que é hoje. Mas tudo se inicia com jiu-jitsu, com o Rory e com o Royce Gracie. Então não tem como, quando você pega o conceito de Monte Rushmore, você tirar o Royce. O Royce já fica a primeira figura ali, não tem como. Entendeu? Dentro da concepção de Monte Rushmore. Se você for falar nos 4 maiores de todos os tempos, eu não colocaria o Royce, pelas questões da evolução técnica. Mas na concepção de Monte Rushmore, ele é o primeiro da minha lista. É porque talvez para a galera que acompanha o esporte há pouco tempo, você voltar para assistir o que acontecia há mais de 30 anos fica um pouco difícil, eu entendo, até para quando eles veem qual era o perfil dos atletas que participaram, sei lá, dos 14 primeiros UFCs. Eu gosto sempre de chegar nesse número, que foi quando o Marquette ganhou o primeiro título do torneio, que não tinha cinturão. Mas a forma como foi impactando ali, eu repito, quando você para analisar e os caras me chamam de maluco assim, eu devo ter visto o UFC 1 até o 5 umas 1000 vezes. Você entende que existiam pessoas que já tinham compreendido que o Royce mostrou que não dava para lutar só em pé, até mesmo porque, não esqueçam, eram 3 lutas na mesma noite e no UFC 2 foram 4 lutas na mesma noite. Você manter um nível de trocação ali para ir avançando, às vezes você chegava destruído nas semis, nas quartas e tal, e você começava a ver os caras indo para colocar para baixo, mesmo sem recurso. Em contrapartida, eu sempre gosto de falar isso,
Existiam alguns atletas de luta em pé que queriam provar, não, eles estão errados, a gente vai continuar. Eu não gosto de usar esse termo, mas vários desavisados foram chegando no UFC depois do UFC 10, depois do UFC 11, depois do UFC 13, quando já tinham sido meio que consolidados, que você precisava ser, talvez não só levar para baixo, mas ser completo. Sim. E tudo impactado pelo aquilo que aconteceu nos 4 primeiros UFCs. Um detalhe que eu gosto de falar também, quando o Royce perdeu para o Kimo, abriu, caramba, olha só, não é tão bom quanto deve perder, não, desculpa, quando ele ganhou com dificuldade, olha, a gente pode continuar a tentar lutar em pé, porque não é tudo aquilo, na verdade sempre foi e se consolidou ao passar dos tempos dentro do UFC. E sabe o que é legal, Denis, Marcelo, Carlão, você que está em casa, é que já dá pra gente perceber que até o final do programa a gente vai ter várias opiniões, vai ter vários Monte Rushmore e ninguém, no final das contas, vai estar certo ou errado, né? Porque é uma questão muito pessoal, né? E à medida que o programa for acontecendo, a gente vai fazendo um ranking aqui. Só para botar mais uma pimentinha, a gente vai fazer um ranking aqui e ver como é que vai ficar esse Monte Rushmore coletivo, por assim dizer, né? Vamos começar aqui com o primeiro segmento do nosso programa com as feras da Fight Nerds. Pô, os caras estão brilhando, estão arrebentando, então nada mais justo do que a gente pegar a opinião desses caras que estão tão em evidência, são jovens em sua maioria, e estão em evidência no mundo da luta desse momento. Vamos ver então a galera da Fight Nerds falando. Jean Silva, Conor McGregor, Wanderlei Silva e José. John Jones, Anderson, George St. Pierre e Minotauro também. Digo com o Rickson Gracie por ter apresentado o Jiu-Jitsu ao MMA Mundial. Depois, Fedor por ter mostrado o Sambo e tudo que ele fez no Pride. Depois dele, Anderson Silva pelo show, por tudo que ele fazia. E John Jones pelos resultados, por ter sido imbatível por tanto tempo. Anderson Silva, John Jones, Conor McGregor, Israel Adesanya. O meu Monte Rushmore do UFC de todos os tempos, em primeiro lugar, Anderson Silva, que é o cara que eu conheci o UFC, acho que através dele, me apaixonei pelo UFC através dele. Em segundo, Holly Holm, que eu acho que foi a mulher que me fez apaixonar pela luta feminina. Eu já gostava, acompanhava um pouco a Ronda, mas a Holly, quando eu vi ela lutando, eu me identifiquei muito. Eu falei, caraca, essa mulher é incrível. E então, com certeza, ela está no meio desses 4. Em terceiro, Amanda Nunes, que acho que é a grande campeã, a lenda do nosso esporte feminino. E não tem como ela não estar aqui. E por último, eu não poderia deixar de fora o cara que vem, além de ser um grande amigo, meu treinador, é o cara que me influencia muito, é o Caio Burralho. Ele merece com certeza estar nesse monte, porque eu tenho certeza que, além de ser um grande treinador, amigo, lutador, ele vai ser um grande campeão e merece estar lá. Aí, Monte Rushmore da galera da Fight Net, você vê, cada um com seus critérios, cada um com a sua visão, né? Uns pegando mais o lado da arte marcial, você viu o Pablo ali, um apresentou o jiu-jitsu, outro apresentou o sambo. São pontos de vista, né? Pô, teve até Caio Borralho no Monte pois Rushmore. Mas, tipo, o Anderson foi unanimidade. Foi unanimidade. É verdade. O Anderson foi unanimidade. E eu acho que é curioso falar sobre o Anderson Silva, porque nós somos brasileiros e tivemos não só o impacto de ter um representante verde e amarelo no UFC dando show, mas não sei se vocês se lembram bem da época do UFC, a gente estava vindo muito com wrestlers, a gente estava vindo muito com aquela coisa aqui, ó, bota para baixo, ground and pound, tenta desenvolver uma luta ao qual fica mais vitórias seguras, né, onde você não se desgastava e às vezes não se abria. E o Anderson Silva, quando ele surgiu, principalmente, um detalhe que é bem importante, não sei se todo mundo lembra, ele estreou no UFC, num UFC Fight Night, contra um cara que veio da primeira casa do The Ultimate Fighter, que é o Chris Lieben. E aí ele passou o carro ali, sendo que as pessoas tinham assim, esse cara é lá do Japão, ele não tinha destaque no Pride. Então ele chegou no UFC meio com desconfiança. E a forma com que ele foi dizimando os adversários, aquela beleza com qual ele ia se desenvolvendo ali dentro do UFC, aquilo impactou muito, porque a gente estava meio que habituado a ver algo um pouco mais rígido e tal. E o Anderson Silva, essa unanimidade não só pelos cinturões, mas, gente, vocês lembram o que ele fez com Forrest Griffin, com Stephen Bonner, com James Irving, na categoria de cima? Isso também impacta para que a pessoa fale, pô, ele tá no meu Monte Rushmore, sem dúvida. Unanimidade. Concordo com você, o Anderson é um caso muito especial. Você pode não até achar que o final de carreira dele não foi o melhor, as escolhas que ele fez não foram as melhores, a gente pode até sentar e debater sobre isso, mas o impacto, aí que volta o impacto.
que quando nós estamos há muitos anos nesse negócio, e eu frequentava muito eventos brasileiros naquela época, ou produzindo, ou arbitrando os eventos. Então eu estava sempre evento, no Brasil inteiro. Eu arbitrei evento em Manaus, fiz evento em Natal, enfim. Eu viajava muito pelo Brasil. Você também, eu encontrava muito vocês nesses eventos. E, cara, todo mundo com short amarelo e preto. Impressionante, né? Todo garoto com shortinho igual do Anderson. E aquilo era recorrente. E tinham 12 lutas, 5 meninos com short igual do Anderson. É o impacto na cultura, né, cara? Na cultura da luta. Na cultura. E ele fez reacender o que você falou, a coisa da filosofia marcial. Do Bruce Lee, dos artistas marciais. Ele trouxe de novo aquilo pro jogo, porque aquilo estava completamente apagado do jogo. Era esporte, era jogo de wrestling, jiu-jitsu, boxe, pancada, pressão, aquele jogo mais sem erros. Matt Hughes, né, aquele jogo Georges St-Pierre, mesmo assim, ele veio e mudou tudo. As pessoas começaram não, eu posso lutar bonito e ser campeão, eu posso chutar e ser campeão, eu posso inventar golpes e ser campeão. E ele criou uma cultura nova da luta. Então, com certeza, o Anderson Silva é um lutador icônico, isso não tenha dúvidas. Foi o início de uma era. E você falou do Chris Leben, acho que o Marcelo tem uma história que parece que ele entrou no Arena Anônimo e saiu... Foi nessa luta já contra o Leben? Você tava junto? Que ele entrou anônimo, foi contra o Rich Franklin já na disputa do cinturão. Você vê, ele ganhou 1, 2 lutas, vai pra disputa e a gente, lá na arena com ele, ninguém conhecia, cara. Tomei café da manhã com o Anderson, um dia antes dele ser campeão, a gente andando com joinha lá, e ninguém sabia quem era o Anderson. Tanto que a gente sai do quarto dele, vai pra arena normal, não foi parado por ninguém, tá? Na arena, no Mandalay Bay. Foi até a arena, na volta, 1h30 para voltar. Para conseguir chegar. Entendeu? Tinha uma velhinha. E eu lembro bem o primeiro impacto do Anderson entendendo que ele era o Anderson. Quando a gente saiu do hotel para fazer o check-out, uma velhinha chegou. Anderson Silva! Ele, caramba, a velhinha me reconheceu. Aí ele deu um autógrafo no panfleto do evento para uma velhinha, uma senhora de uns 80 anos. Aí ele entendeu, caramba, nasceu o Anderson Silva, entendeu? E o impacto dele foi tão grande, complementando o que vocês acabaram de falar, que foi isso. Ele fez 1, 2, que na terceira ou quarta luta ele já estava disputando. Ele sabe de cabeça. Foi o quê? Segunda, Denis? Isso aí é nosso oráculo tá aqui. Numéricos. Fala aí, fala pra gente. Ele foi Leben, depois quem? Cinturão. Leben cinturão? Leben cinturão. Uau! Na segunda ele já foi pro cinturão. Ele já tinha ganho no Cage Rage, ele tinha vencido o mafioso lá, né? Eu acho que também é importante. O Lee Murray foi no Cage Rage, é verdade. Que é importante falar também dessa coisa de que o UFC não... E é difícil às vezes explicar para o público que vai assistir. O UFC não era o que é nos dias de hoje. Exatamente. Existia uma diferença muito grande e essa migração... como eu disse para vocês, ele tinha passado pelo Cage Rage, tinha passado pelo Pride. Às vezes as pessoas, sem saberem exatamente qual tipo de campanha ele tinha feito, já meio que... esse cara não deve ser tão bom para estar chegando assim desse jeito. E reparem as entrevistas que o Chris Leben deu antes de lutar com ele. Esse cara lutava no Japão que as lutas são fáceis, então agora ele vai ver o que é para valer. E não era isso, a gente sabia que não era. E ele depois foi pro cinturão, mas o lance do impacto que o Carlão falou é muito curioso, porque quando a gente traz para a nossa realidade aqui do Brasil, é muito maior do que muita gente imagina. Foi uma coisa enorme, assim, é difícil até de você mensurar para os dias de hoje. Repito, não era o UFC igual é nos dias de hoje, Marcelo Alonso acabou de relatar o que ele passou. Eu também encontrei uma vez o Anderson Silva num aeroporto e as pessoas não iam falar com ele, porque era meio nichado, mas o impacto foi gigantesco. E depois que ele vence o Vitor... Aí a coisa muda. A coisa muda. O motivo de eu estar aqui conversando com vocês hoje foi aquele chute no Vitor. Porque precisou de mais gente, eu estava na fila ali, dei sorte, entrei e tô aqui. Então, assim, ele impactou realmente a vida de muita gente, né? E só queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu não vou fazer essa pergunta pro Denis, não, porque eu conheço o Denis, ele vai ficar meio assim para responder. Vou perguntar para vocês. É verdade que o Sherdog surgiu do caderno que esse cara tinha? Como é que é essa história? Ele vai falar que não. Mas fala aí, Carlão. O Marcelo pode falar melhor sobre isso, que o Marcelo, inclusive, trabalha no Sherdog também. Mas o que eu soube é isso, que o caderno dele inspirou os caras a criar o Sherdog. O Denis teve um papel fundamental, cara, porque assim, tinha um cara chamado Jeff Sherwood, que ele fez o Sherdog, e ele teve
louca tarefa de fazer um fight finder da luta, que nunca funcionou no boxe. Ele conseguiu fazer no MMA, que era muito mais complexo, nichado e universal do que o próprio boxe. E ele tinha essa tarefa dura de fazer, né, um fight finder. E o Denis foi o cara que, ia cobrir os eventos no Brasil, anotava, entendeu? Cartel, e era muito difícil, adversário, o que tudo. já tinha passado, eles confiaram. Tinha que ser alguém de confiança dos caras lá, porque tinha muito malandro, ainda tem, isso é um problema grave até hoje do Sherdog. Muita gente manda mensagem, diz que ganhou, manda foto errada, é uma guerra lá dentro do Sherdog, né? E esse cara aqui foi fundamental, porque como a galera respeitava ele tinha as anotações no caderninho dele e ele foi atualizando os Sherdogs. Isso ajudou muitos brasileiros, né, cara? Principalmente pro nosso nicho, porque lá eles se viravam. Nos gringos eles tinham lá os resultados deles. Agora aqui, que é o mais difícil, você tem evento em Recife, você tem evento em Manaus. Esse cara aqui, cara, e fazia sem ganhar, meu amigo. É isso que eu falo, que é o que o Marco Ruas fala. Pô, lá atrás a gente lutava pela honra, esse cara aqui era pela honra. Não tinha dinheiro, não. Ajudava o esporte, entendeu? Pelo prazer de ajudar o esporte. Tem esses cadernos até hoje? Cara, eu tenho para procurar alguns, porque o Marcelo Alonso, na primeira vez que a gente foi fazer... O Marcelo Alonso foi o que me convidou uma vez para fazer um programa. Eu cheguei a procurar na casa dos meus pais, mas não encontrei todos, porque eram muitos, né? E é difícil mensurar isso pra galera de hoje em dia, porque não tinha internet, cara. Nossa Senhora. E aí, por isso que eu tomava nota. Tomar nota é até um negócio de bem de idade, né? Então, e eu escrevia. Pois é, tomava nota, é um negócio pra você ver quanto tempo Entregou tem. a idade, né? Entreguei. E aí, acabava escrevendo os resultados dos eventos para poder fornecer pro pessoal lá. E assim, é sempre importante falar, pessoal, eu não fazia ideia de que era possível você digitar o nome de uma pessoa e aparecer ali as lutas que ele tinha feito e tal, mas, enfim, teve esses cadernos. Deu certo, que bom. Obrigado. Obrigado, Denis. Agora, olha só, a gente tá enrolado, hein? Eu, Carlão, Marcelo, a gente tá enrolado. Vamos pro quiz? Vamos pra primeira rodada do nosso quiz? Porque com esse cara aqui fazer o... Eu vou fazer a cola com o Denis. Tem aí, não mas- pode colar, ó. Atrás de vocês tem uma lousa. Ah, essa famosa lousa do Eduardo. Tem uma lousa, Du uma gosta dessa canetinha. lousa. Cadê a canetinha, Du? Tá coladinha na lousa aí, não tá não? Vê se tá aí atrás na almofadinha aí, Ainda bem Carlão. que minha letra é horrível, ninguém vai E aí é o entender. seguinte, Aí vai favorecer. e aí é o Pode ser seguinte, qualquer ó. nome. Vamos lá. Vou errar de propósito. Vamos botar na tela Por favor. aqui a primeira pergunta do nosso quiz. Que Deus nos ajude. Põe aí, por gentileza. Anderson Silva era o campeão peso médio quando o Brasil manteve 4 cinturões ao mesmo tempo. Em que ano isso aconteceu? Eu vou chutar, tá? Porque Silva era o campeão peso médio quando o Brasil tinha 4 cinturões. eu vou dar uma chutada aqui. Que ano? Bom, Eu vou dar uma chutadinha aqui, já dei a chutadinha. Eu vou por aqui mesmo, se der certo, deu. Pô, eu vou de... peraí, segura aí. Escreve e segura. Minha memória não é tão boa. Peraí. Vamos lá. Posso virar aqui? Meu câmera, marca aí pra mim. 11, 15, 12. Eu tô chutando também. 14. Foi bom que cada um botou um ano. Eu chutei. Isso aqui foi bom. Chutei. Isso aqui foi bom, cada um botou um ano. Acho que todo mundo chutou, né? Sim, de propósito. Eu fiquei pensando muito. Bom, 11, 12, Ao contrário, 14, ao contrário, isso. 15. 11, 12, 14, 15, né? Só falta ser 13, que aí ninguém acerta, né? Vamos lá. Bom, E aí, aí agora vai vir o resultado. vamos lá. Vamos botar na tela aqui a resposta. Ih, 12, acertei. Marcelo Alonso. Eu lembrava das figuras, mas não lembrava do ano, cara. 2002. Bom, hein, Alonso? Bom. Como é que veio essa inspiração aí? Cara, eu confesso que foi um chute. Eu sabia que a gente teve um momento 4, mas eu tava na dúvida se era 2012, 2013 ou 14. Eu tava Aí entre 11 e 12. Eu falei assim, cara, acho que é 11. Bom, primeira rodada do nosso quiz já foi, 1-0 Alonso, acertou ali em cheio.
E agora a gente vai botar na tela aqui as opiniões das atuais feras do UFC. Essa eu tô curioso. Opa. Royce Gracie tem que ser o primeiro a ser citado e o principal, que foi o cara que começou tudo e fez as vitórias mais expressivas, que chamou a atenção do mundo inteiro. Né? Venceu caras 80, 100 quilos mais pesados naquela época. Então o Royce Gracie com certeza merece o seu lugar. Outro que não poderia deixar de mencionar, John Jones, o GOAT de todos os tempos. Ele é o cara que bateu em todos os campeões e não perdeu nenhuma luta. A única derrota que ele tem na carreira foi por um golpe legal que ele deu, então assim, na verdade para mim ele venceu também. Anderson Silva, brasileiro que fez um estrago na divisão por muitos anos, ganhou tudo lá. São só 4, né? São só 4, então a gente tem que dar uma apertada aí. Tem Demetrious Johnson, que se eu não me engano, tá com 11 defesas de título, então na verdade ele é o cara que tem mais defesas de título dentro do UFC, então não pode ficar de fora. Eu vou colocar número 1, eu vou colocar Anderson Silva, e eu acho que o Anderson Silva, ele é um cara que, pra mim, ele é o primeiro lutador de MMA que foi global, que trouxe um negócio assim de ser um ícone do esporte, né? Depois disso eu vou botar Georges St-Pierre. Eu acho que é outro cara que elevou o nível de campeão. Para mim, ele é o padrão de campeão lendário. Um cara que se aposentou campeão, voltou, disputou o cinturão em outra categoria, venceu e se aposentou de novo. Então ele se aposentou campeão de 2 categorias, né? Eu vou colocar um cara que eu gosto, que para mim foi referência e eu acho fenomenal o estilo de luta, a carreira, e ele traz uma coisa legal, é o Shogun. Ele é um dos poucos caras que teve o cinturão do UFC e do Pride, então acho que isso daí é algo muito especial. E pra mim, assim, o talento dele é um dos caras que eu acho que sempre fez o talento dele brilhar muito bem lá dentro. Então o outro que eu colocaria é o Vitor Belfort, e eu acho que ele é um cara, né, que recentemente entrou no Hall da Fama do UFC, demorou pra estar, né? O cara que ele é campeão. Ele é eu acho que um dos poucos que foi campeão do GP, dos pesos pesados, e depois foi campeão linear do UFC, né, no meio pesado. Então ele traz essa outra coisa muito especial, lutou no Pride também, então é um cara que já lutou em tudo, foi campeão do UFC com 19 anos. Cara, acredito que meu Monte Rushmore no MMA seria o José Aldo, o Minotauro, o John Jones e o Georges St-Pierre. Eu me colocaria nele, né? Os outros grandes caras, eu tenho o Anderson Silva do Brasil, tenho o José Aldo do Brasil, né? Do UFC, eu tenho um cara que também já lutou no UFC, que sou muito fã dele, que é o Minotauro, né? E eu escolheria mais um, que é o Wanderlei Silva. Eu colocaria o John Jones, o Georges St-Pierre, Anderson Silva e Minotauro. Esses são as pessoas que comporiam o meu Mount Rushmore. Amanda Nunes, né? A maior de todos os tempos, venceu aí grandes nomes, campeão em 2 categorias, enfim, um feito incrível. O John Jones, por razões óbvias. O Anderson Silva, né? Que foi um atleta genial, é um atleta genial, né? Eu acho que a expressão dele, além de ter se consagrado ali, um grande campeão, né? E foi muito consistente na carreira dele ali, por muito tempo ele permaneceu ali invicto, né? Na carreira. E o Demian Maia, que para mim é o melhor e maior representante do jiu-jitsu no MMA, no UFC. Vou colocar caras que eu gosto muito, José Aldo Júnior, para mim esse não pode faltar. John Jones, um cara que eu admiro gigantescamente. O meu rostinho tinha que estar lá, né? Georges St-Pierre, BJ Penn, são caras que eu cresci vendo lutar, admiro gigantescamente, entre outros. A galera tá até inovando, né? Tá botando a cara de mais um ali no monte, né? Tô talhando mais um no Monte Rushmore ali do ladinho ali, né? Você vê, é tudo muito pessoal, muito, né? Pessoal, né, cara? Você vê o Davidson, o Jean, o Charles votando em si mesmo,
né? Vicente Luque, Patrício Pitbull, muito bem defendidos ali. Sim. Muito bem defendidos. E mais uma vez, a unanimidade é o Anderson Silva. Mais uma vez o Anderson. O impacto que causou. Apareceu muito o Saint-Pierre também, né? O Saint-Pierre também. Apareceu bastante. Inclusive, a gente tem aqui uma parcial. Vamos botar na tela aqui a parcial de como é que tá aqui a eleição do Monte Rushmore do MMA, na opinião. Anderson Silva tá com 9 pontos. John Jones, 8 pontos. GSP, 6 pontos na terceira posição. José Aldo Júnior, Rodrigo Minotauro empatados na quarta posição com 4 pontos. Então, você tem Anderson, Saint-Pierre, John Jones, embolados ali, ainda Aldo e Minotauro. Notícia boa, vários brasileiros, né? Tudo bem que são brasileiros que estão dando a opinião. Talvez se fossem os gringos, haveria uma certa mudança ali. Mas eu acho que o Anderson, cara, ficaria bem votado também nos Estados Unidos. Fora. Talvez mais do que o John Jones. Sim, ainda mais hoje em dia, que é uma rixa, digamos assim, com os fãs e o John Jones pelos últimos acontecimentos. Eu tenho uma opinião sobre também. A gente tem os brasileiros falando a respeito das preferências, né? A gente vê que é bastante pessoal, não existe um critério ao qual você possa ver que tipo de impacto foi causado na campanha ou no tempo que eles permaneceram como campeões ou vencendo dentro do UFC, que são os lutadores do UFC. E aí, quando eu trago para cá, para o lado que a gente vai tentar avaliar os lutadores que impactaram realmente no UFC, quer ver que um cara não vai aparecer, ele foi muito importante? Chuck Liddell. O Chuck Liddell é num período ao qual os holofotes estavam todos voltados para a Terra do Sol Nascente. O Carlão lutou lá no Pride. E o Chuck Liddell era o cara que carregava o UFC. Vocês vão se recordar, o Chuck Liddell foi representante do UFC no GP do Pride. Exato. Ele lutou 3 vezes lá. E ele não vai aparecer em nenhuma parcial. Será? Pode ser que apareça. Ele, o Randy Couture. Então, o Randy Couture, agora quando a gente fala sobre os lutadores brasileiros, a gente vê que são atletas jovens. Sim. Eles não viveram muito isso, então fica difícil você colocar na balança esse tipo de situação ao qual você vai opinar e colocar um cara igual o Chuck Liddell, principalmente porque eu acredito que a vez que eles começaram a acompanhar o MMA um pouco melhor, o Chuck Liddell já estava em descendente, então não entra. Mas é um período que eu gosto sempre de frisar, porque eu sempre acompanhei muito mais o MMA dos Estados Unidos, né, da América do Norte, do que do Japão, por motivos diversos, que tem a ver com o Sherdog. E era impressionante o tipo de impacto que o Chuck Liddell tinha, a ponto de, assim, estamos fazendo de lutador enfrentando outro lutador. Ninguém tem medo um do outro, mas quando o cara sabia que tinha que enfrentar o Chuck Liddell, beleza, vamos lá. Era o reino do terror, o reino do Iceman, e quase ninguém menciona isso. Você tocou num ponto que faz total sentido, é o distanciamento histórico, né, das pessoas. E você falou que causava medo, causava impacto. Eu estou um pouco surpreso porque o Fedor Emelianenko apareceu pouco até agora. Mas é a mesma coisa, distanciamento histórico. A galera não lembra muito do Fedor, né? Só gente jovem ali. Eles não vivenciaram o que o Fedor impactou para a época dele. Não só o Fedor impactou no Pride, mas ele impactou na Rússia inteira. Eu fui para a Rússia algumas vezes, eu posso falar, o Fedor era simplesmente um ídolo, um ícone. E ele influenciou todos os lutadores que lutam até hoje são influenciados por Fedor. E quando esses caras o encontram, eles reverenciam o Fedor. Nurmagomedov, o Islam, todos, quando encontram o Fedor, eles reverenciam o Fedor porque, sabe, foi o cara que mostrou a Rússia para o mundo. Você acha que o impacto dele para a Rússia foi o impacto tipo do Anderson para o Brasil? Acho. É esse o paralelo? É o parâmetro. O Fedor é simplesmente, ele é o imperador, cara. Marcelo Alonso. Não, sem dúvida. Ele está no meu Monte Rushmore com certeza. E a gente lembra que no início, né, 96, 97, a Rússia era o quintal do Brasil. Da mesma maneira que hoje em dia nossos atletas são levados lá como carne assada para aqueles eventos duríssimos para perder e fazer Sherdog para os atletas russos, era o contrário. A gente chegava lá com o Ricardão atropelava 4 na mesma noite e era campeão no principal evento deles. Depois eu fui com o Castelo e com o Traven. O Traven ganhou um torneio de 3, o Castelo fez aquele empate histórico com o Wolfchant, mas a gente ia dentro da casa dos caras e batia nos caras. O cara que vira esse jogo, que aparece falando, a Rússia acabou a brincadeira, é o Fedor, e não só aparece virando o jogo, ele fica absolutamente invicto e eu nunca vi, né, aí contando todos, por isso ele é
eu não vou dizer que ele é o número 1 do meu Monte Rushmore, mas ele tem que estar, porque assim, eu nunca vi nesses 33 anos trabalhando com isso, ninguém com tamanha dominância. Eu nunca vi ninguém que a gente chegasse no evento para cobrir esperando como ele vai ganhar. Eu estava na luta dele com o Verdun, por exemplo, porra, era o ginásio em São José todo lotado de vermelho nos Estados Unidos, os americanos gritando por ele e falando assim, o quê? 1 minuto, 2? Não tinha assim a possibilidade dele perder. Sim. Era assim, quanto tempo esse brasileiro vai durar? Então era esse nível de dominância que ele conseguiu, porque venceu em sequência Crocop, 3 vezes o Minotauro. Ele pegou os melhores da geração dele. Eu vejo muita gente argumentando contra, falando, não, mas os pesados no Pride tinha muito pangaré, muito freak show. Meu amigo, nessa geração eram os melhores que ele pegou. Sim. Ele pegou lendas, pegou o Minotauro 3 vezes, pegou o Crocop, né? Josh Barney, Fujita, pô, meu irmão, Dan Henderson ainda era pequenininho, né? Era esperado, já estava na fase final dele. Mas ele pegou todos os grandões, cara. Kevin Randleman e Coleman 2 vezes. Cara, espancando, cara. Ele era o menor, né? Gordinho, cara. E não é isso só. Tipo assim, lutador, né? Quando encontra outro lutador, sempre tem você mede o cara, você sempre tem uma rivalidade interna ali. Pô, sou mais forte, sou maior. Isso é natural. Hoje acontece isso. Né? O tempo muda, as coisas acontecem, a evolução tecnológica, de treinamento, mas quando o lutador tem uma alma diferente, uma aura diferente. Você olha para o outro lutador, você olha dos pés de cabeça. Isso é normal, todos fazem isso, todos. A medição. Agora mesmo vimos aí uma polêmica, né? Com o Shimaev encontrando o Dricos, a coisa de medir um outro, tocar no outro. Isso é normal, isso faz parte do lutador. E o Fedor, cara, quando ele entrava, ele trazia alguma coisa que todo mundo parava para olhar ele. Os rivais olhavam ele diferente. Era uma aura. Uma aura do campeão, do imperador. É simples assim. Então o Fedor, ele era diferente. Quando eu conheci o Fedor, eu fui lutar contra o irmão dele, cara. Ele entra no vestiário, me olha, vai me cumprimenta, meu irmão. Eu falei, caraca. O cara e sem marra, né, Carlão? Não, com a mesma cara de gente boa, sem marra. Ele impunha o respeito na educação. E bem menor que você, né, Carlão? Muito bom, muito obrigado muito por vir. Menor. Aí o tradutor falou... Meu tamanho, pô. O tradutor falou assim, ele quer dizer você ter muito obrigado por você aceitar o desafio. Que legal. Pô, cara, educado, é um gentleman, e ali, sabe, e você assim, cara, é o Fedor, né? Eu fiquei assim, caraca, é o Fedor. E olha que eu era cartogreciano, amigo. Não tinha essas paradas de ficar ali admirando outro homem, não. Era porrada. Mas, tipo, cara, o Fedor, eu fiquei, cara, meu Fedor. Eu fiquei com isso na cabeça, o Fedor, o imperador. Então, cara, esse cara trouxe um impacto gigantesco. A forma de lutar, muita gente imitava ele, jogar o primeiro golpe, jogar um overhand por cima e ir na perna. E muita gente começou a usar esse golpe. A catada de perna com golpe de encontro, muita gente começou a usar. Enfim, o cara realmente é diferenciado, cara. Você acha que a aura dele suplantou, não vou dizer suplantou porque são momentos diferentes e tudo, mas se você botar Fedor e John Jones, assim, essa coisa da pessoa chegar e temer, falar, vai ganhar, tem que ver como vai ganhar, quando vai ganhar, mas que vai ganhar com certeza vai. Consegue fazer um paralelo entre os dois? Você acha que o Fedor ainda está na frente do John Jones nesse caso deles? Pô, na minha opinião, sim. O que a gente estava conversando em relação às pessoas que opinaram, os lutadores mais jovens, é que realmente a distância histórica do que foi feito pelo Fedor. E tem aquilo também, gente, é no Japão, não é só no Pride. Ele vem de uma outra organização com regras diferentes, tem até aquela polêmica com o Arona, mas dentro daquela regra ele realmente ganhou. E ele foi campeão desse torneio antes de entrar no Pride, depois foi campeão do Pride nos pesados e era realmente muito impactante. Isso que o Alonso e o Carlão falaram em relação a... talvez os pesados do Pride não eram... Ele não enfrentou só os melhores, ele enfrentou os melhores e, obviamente, naquela concepção do que era o Pride, ou a participação dele em outros eventos. Ele participou de um evento lá no final do ano com um japonês que não era tão bom assim, ou então quando ele lutou no Bushido com Tsuyoshi Kozaka, eu acho que foi uma revanche de uma luta... A única luta que ele tinha perdido foi que o cotovelo resvalou, não foi nem mérito do Kozaka. Mas era bastante impactante. O nome Imperador, The Last Emperor, né, não era à toa, cara. Era uma coisa assim... E é difícil a gente passar isso para vocês agora, porque naquela época, da forma como era, a distância que tinha também... Tem que contextualizar, né? Tem que contextualizar. E às vezes é difícil passar para a galera de hoje em dia que é uma história curiosa. Quando o Minotauro lutou com ele pela primeira vez, eu consegui a fita de todas as lutas do Fedor para dar para o Minotauro, que ele perdeu.
Ele perdeu essa fita. Ele não conseguiu estudar direito ali, mas era curioso como pegava eventos que ele tinha lutado na Bulgária, na Rússia, e a forma que ele vencia também era sempre, meu irmão, aquela luta com Kevin Handel. Pô, cara. E vou te falar até no sambo. Eu tive a oportunidade de ver há alguns anos, não muitos não, uma luta que ele perdeu pela primeira vez a invencibilidade no sambo. O cara que venceu ele, que depois lutou MMA... Blagoy Ivanov. Meu irmão, o cara gritava. O cara, meu irmão, você não está entendendo como é que era. Foi uma festa, porque ele venceu o Fedor, entendeu? No sambo. Então, o impacto desse cara é muito grande. Sim. Esse cara ele foi dominante no sambo, foi dominante no MMA, no Vale Tudo MMA, enfim. O Pride já foi aquela... o início de uma transição, entendeu? Então, quer dizer, não tem como não ficar impactado com a história do Fedor. E aí o que acontece é o fato de que essa galera dos dias de hoje é totalmente normal, não tem como você saber de tudo o tempo todo. Eles assistiram o Fedor perdendo pro Dan Henderson, perdendo pro Pezão, perdendo pro Fabrício Verdun, e aí aquela velha máxima, você é tão bom quanto sua última apresentação. Sim. Maculou um pouco a imagem dele para as novas gerações, porque no caso do John Jones, foi a pergunta que eu te fiz, não teve, porque o John Jones não perdeu. O próprio Anderson Silva, você vê na internet uma molecada nova, para aí, não é tudo isso, olha como ele perdeu pro fulano, perdeu pro Beltrano, pô, entendeu? Então, quer dizer, como você bem colocou, a tua última apresentação acaba marcando aquela geração, né, que assistiu aquilo e começa a duvidar, porque as pessoas não têm o hábito de rever a trajetória, entender a época, o contexto que envolve a época, para você falar assim, não, esse cara aqui... Essa palavra é muito importante, contextualizar. Sim, é por isso que essa conversa, e a gente já falou sobre isso, né, Carlos, já conversamos pessoalmente, que... Pessoalmente, que eu digo fora das câmeras, né? Não foi pelo WhatsApp. Que essa história de quem é o melhor de todos os tempos. De que tempo? Você me falou isso uma vez. De todos os tempos, mas de que tempo? Porque é tudo muito subjetivo. Você tem que ter alguns critérios para poder definir isso. E tem que ter alguns critérios também para a gente poder ir para o nosso quiz. Para mais uma rodada. Vamos ver se a gente consegue desempatar. Vamos ver agora aqui. Está 1-0 Alonso. Vamos para a próxima pergunta. Põe na tela aí, Odoni. Põe na tela aí, alemão. John Jones, falando nele, estreou no Ultimate com 21 anos. Lá no UFC 87, em agosto de 2008. Quem foi seu adversário? O Denis já saiu guloso ali, ó. Peraí. Eu tenho uma história engraçada para falar a respeito. Ele tira pra nada ali, joelhada, aquele shortinho cortado. Não lembro. Não foi o brasileiro, não? Foi. Foi um brasileiro. Foi um brasileiro, mas não tirou pra nada. Não tirou, não. Ganhou, mas foi um brasileiro. Foi aquele menino, inclusive, que é bom de Twitter. Eu não sei, porque eu não tenho rede social. Não, ele argumenta bem as coisas no Twitter. Cara, eu vou chutar o nome dele. Meu Deus do céu. Eu vou chutar. O nome desse brasileiro. Diziam que ele era o novo... Isso, ele... Era o novo Anderson Silva, era o novo não sei quem. Ele era até bom, mas no UFC ele não conseguiu performar. Eu vou botar só brasileiro, mas eu sei que tá errado. Vou botar brasileiro também. Não faça isso, por favor. Eu chutei o nome do cara. Eu chutei também. Acho que eu vou errar completamente. Eu chutei um nome aqui. Porra, posso estar confundindo completamente aqui, mas é mais ou menos... Enfim, foi o que eu pensei. Vai. Se acertar, era Vitor Carvalho o nome dele? Tem que virar assim. André Guzmão, isso. André Guzmão aqui, ó. Eu realmente não lembro. Foi o nome brasileiro, botei Rafael, mas eu botei Vitor Carvalho. André Guzmão. É isso aí, perfeito. Ganhou, André Guzmão. Não tem que discussão, pode botar aí. É isso mesmo. Tem uma história engraçada. Põe a resposta aí. Passando vergonha aqui. Só sabia que era o brasileiro. Eu esqueci totalmente, nem lembrava que era o André Guzmão, vitória na decisão unânime. Tem uma história curiosa do André Guzmão. Parece que ele lutou na categoria de cima. Não tem uma história curiosa? Não, na verdade a história curiosa dessa luta é porque é mais uma de que... Até tem um programa que a gente vai bolar aqui, que são algumas lutas que quase ninguém viu. Eu não sei se todo mundo aqui lembra dessa estreia do John Jones, mas o Renzo Gracie no corner do André Guzmão foi uma parada muito curiosa, porque dificilmente a gente via golpes rodados nas categorias peso pesado ou meio pesado. E o John Jones acho que desferiu 2 nessa luta, ali pelo primeiro round. E o Renzo fala assim, cuidado com a porrada rodada. E ele ficou... Esse negócio foi engraçado, que até um amigo meu, Olivar Leite, ficou tentando... Porrada rodada, cara. Porque era algo que não era muito comum nas categorias de peso
pesado. A gente tinha visto o Shawnee Carter lá atrás lançar um no Matt Serra, mas para os pesados era mais difícil e foi engraçado isso naquela época. Mas eu repito, eu não sei se todo mundo viu essa luta naquele período. Eu lembro do Guzmão na estreia dele. Parece que ele estreou na categoria de cima do peso pesado, pegou a luta em cima da hora e ele só tinha... Era overhand e double leg, era o que ele tinha. Que era o que ele deu tempo de treinar. Era um negócio desse, cara. Então, era tipo 2 golpes, mas assim. o André Guzmão era bonzinho, sim. Ele era bom lutador. Ele não conseguiu lutar o UFC. Ele não era ruim, não. Eu lembro dele antes de lutar. A gente ficou com uma expectativa dele chegar a estrear até, mas, pegou logo... Mas essa foi a estreia do John Jones, né? Ele já tinha estreado, tinha vencido. Tinha lutado uma vez, ó. Tinha lutado no peso pesado. E ele ganhou do jeito que, assim, era a única coisa que ele tinha treinado pra fazer. Pegou a luta no dia anterior, assim. Enfim, histórias do nosso MMA, do nosso querido esporte aqui. Vamos pegar agora aqui o Mount Rushmore dos nossos talents aqui do UFC Fight Pass. Eu só tô curioso. E em primeiro lugar trouxe ele, Anderson Silva, ele que foi dominante aí nos pesos médios por quase 7 anos, defendeu o título 10 vezes, sem contar o jogo dele, que eu acho que foi um game changer aí no MMA. Na sequência, Amanda Nunes, ela que na minha opinião é a GOAT, a primeira atleta a ter vencido 2 categorias de peso simultaneamente aí no UFC, sem contar que ela venceu aí diversas lendas do MMA feminino, então Amanda não tem como estar fora dessa lista. Na sequência, trago Ronda Rousey. Ronda Rousey, para mim, eu trouxe ela muito como uma pioneira. Claro que ela tem todos os méritos dela, ela foi dominante aí durante a carreira, 12 lutas sem perder, primeira campeã do UFC, mas eu acredito que se não fosse a Ronda Rousey, o MMA feminino talvez não seria o que ele é hoje, então temos que trazer Ronda Rousey para essa lista. E para fechar, Georges St-Pierre, ele que foi um dos lutadores mais técnicos e mais completos do UFC e, na minha opinião, também o mais inteligente. Ele dominou aí os meio-médios por muito tempo, defendeu o título 9 vezes e ainda teve tempo de ganhar um título no peso médio. O melhor de todos para mim, John Jones. Não preciso nem falar o porquê, um destruidor de adversários. Acho que quando ele esteve no auge, sempre foi um cara imbatível, temido. O outro, Anderson Silva, pelo estilo, pela maneira que ele liquidava as suas lutas também. Era um espetáculo à parte ver o Anderson em ação. Um nome para mim histórico também é o José Aldo, pioneiro na divisão mais leve do UFC, né? Nas divisões mais leves do UFC, um grande campeão. E para mim, um nome que é histórico, que foi o primeiro cara a mixar as artes marciais, mestre Marco Ruas. Foi o primeiro a não ter uma bandeira a defender, ser um cara querer se testar em todos os tipos de modalidade de artes marciais e para mim através do mestre Marco Ruas, aí tivemos esse mix, o pioneiro, o pai do MMA moderno. Como eu sou brasileiro, eu vou no contexto dos melhores lutadores do mundo que eu considero John Jones, Anderson Silva, José Aldo e Amanda Nunes. Mas a gente pode acrescentar mais 2 brasileiros, Minotauro e Charles Bronx. A gente tem o Royce Gracie, fundamental, tradicional, o começo de tudo. A gente tem o Dana White ajudando a sedimentar, Randy Couture, um rosto conhecido que ajudou a tirar o esporte do Vale Tudo para o MMA e no final das contas, Conor McGregor sendo realmente o rosto que levou o UFC para milhões de pessoas no planeta e tenho certeza que é um dos rostos mais conhecidos para sempre nesse esporte. Olha, essa é a primeira rodada aqui dos Talents e já temos propostas diferentes aqui. E, inclusive, legal para a gente poder discutir aqui. O Mamute trouxe o Ruas, que ainda não tinha aparecido. A Ronda, que a Mayara trouxe, o Dana já tinha trago. E o Tarso trouxe Couture e Dana White. E temos controvérsia aqui no nosso sofá. E aí, Dana White tá ou não tá? Não, é lutador ou não é? Não, porque na ideia da criação do Rushmore, dos caras que lutaram através da sua arte, do seu trabalho, construíram. Se a gente for colocar o Dana, a gente tem que colocar o Horion. Então, não. Não. E você? O que vocês acham? Eu acho que poderia entrar, porque é um cara que mudou, que moldou, que ajuda a moldar o esporte. Talvez o cara tenha esculpido lá as peças. Não tem a ver. Mas olha só. A nossa visão de lutador. Mas se a gente for falar de impacto, não, o impacto que esse cara trouxe as personalidades, não os atletas.
A pergunta é, os atletas que impactaram o É esporte. por isso que tem divisões Divisões. no wing do Hall da Fama, né? Você nada a tem ver. o lendário, você tem o lutador da geração muito. tal. Ele estaria, sem dúvida, se tiver um wing de impacto, Aí de é personagens causadores de impacto, aí o Monte Rushmore começa com Rorion Grace. Tem que botar o Art Davis. Tem que botar o Art Davis. Tem que botar. Vamos lá, vamos estudar história de esporte, botar o Art Davis aí. Craig Pilgrim. Porque se não fosse a mentalidade do Art Davis, não ia nem pra televisão. Vamos lá? Então, quer dizer, não. Vamos lá, próxima. Next! Já seria outra polêmica, Outra que polêmica. eu não coloco o Art Davis, eu colocaria... E aí aí a gente cai lá atrás e fala, pô, então tem que botar o Carlos, que foi o cara que, pô, começou a fazer trash talk em 1930. Então tem que botar o Hélio, que ele foi o primeiro cara a fazer o Vale Tudo lá. Exatamente. Aí começa... E aí, Denis, o que você acha disso tudo? Tá gostando do fogo no parquinho? Meu Deus. Para mim que estou vindo aqui pela primeira vez é impactante, né? Mas você acha que caberia ou não caberia o Dena nessa discussão? Não por causa da forma com que a gente está tentando conceber o Monte Rushmore. E aí teria que ser dividido conforme é dividido o Hall da Fama. Que aí você fica muito abrangente e você acaba não tendo alguns critérios para poder inseri-lo. Aí, Tarso, não é nada contra, mas é porque dentro do conceito que a gente está discutindo, talvez não se encaixe tão bem assim e fica muito polêmico. Mas de qualquer maneira, né, André? Obrigado ao Tarso, porque o objetivo Claro, do maravilhoso, programa é causar lógico, a gente ter lógico. debate. Ótimo. Mandou bem o Tarso, trouxe o debate aqui pra Mas dá gente. aquele pé, não. Ótimo, Pronto. ótimo. Antiguidade é posto. Faixa preta, faixa coral, pé, não. Não, patrão, nada contra, patrão. Patrãozinho, nada contra. Você é o cara, mas iria entrar em outro Monte Rushmore como personalidades do esporte. Aí você entraria o primeiro que eu mesmo ia lá e Vamos lá, vamos falar agora juntos. Inclusive, eu acho que foi a Virna Jandiroba que colocou 2 mulheres no Monte Rushmore. É bastante delicado porque a gente começa com o esporte no sentido de que aquilo que o Carlão falou logo no início, as lutas de MMA feminino, elas eram ligeiramente depreciadas, não tinham o valor que elas têm no dia de hoje. Então, quando você mistura isso, acaba sendo injusto com elas. O impacto que cada uma causou. Assim, eu tenho nomes na minha cabeça que o pessoal nem faz ideia que existe. Foram realmente impactantes para construir um pequeno alicerce para o que é nos dias de hoje, para o surgimento da Ronda Rousey no UFC, a passagem que a Amanda teve, que é brilhante, assim. E eu acho que seria injusto você mesclar sem ter uma divisão. Não é nem questão da gente estar tentando... tá depreciando um lado pelo outro, não. A gente tentando enaltecer ao ponto que realmente merece. Então, para você equilibrar, teria que, na minha opinião, não sei se vocês concordam, por favor, não façam polêmicas, Monte Rushmore para mulheres. Mas a graça é fazer polêmica, cara. Não concordo. Eu acho que não é. Você está sendo bem legal, a forma que você está falando, bem polida, bem clara, não tem polêmica. Eu acho que tem que ter um Monte Rushmore para as mulheres. Porque você... Até injusto para elas isso. É injusto. O esporte masculino chega... Quando elas chegam, o esporte masculino já tem 20 anos de competitividade. E já tem os caras talhados lá na... E já tem os caras talhados lá. Elas merecem o espaço também. dela. Pô, cara, o que a Amanda fez, cara, um nome que Chris Borg. Meu Deus do céu, entendeu? Gina Carano, velho. Chris Borg e Amanda é um programa aqui que valia 1 hora de debate. Eu sou um dos poucos caras... O único caso onde eu coloco o confronto direto não valendo é a Chris Borg e a Amanda. Eu acho a Chris Borg maior do que a Amanda. Olha que entendeu? legal. Isso aí, obviamente, a maioria discorda, mas eu tenho argumentos para isso. Que é o mesmo argumento do Fedor. Eu nunca vi uma dominância igual ao que a Chris Borg imprimiu. São 11 anos, é mais que o Fedor. 11 anos sem perder. Bizarro. Então, por isso, eu acho que mesmo com o confronto direto, ela está à frente da Amanda. Mas, óbvio, aceito totalmente o argumento das duas terem se enfrentado no ápice e a Amanda ter vencido. Acho que é justo ela até estar na frente. Daria para fazer outro programa, né? O Rushmore das personalidades, lutadores entre os homens, lutadoras, enfim, fazer várias... várias divisões. E o que sua imaginação, o fã que está nos assistindo aqui, sua imaginação permitir, você pode criar o monte que você quiser. Você é dono da sua imaginação, dos seus sonhos e daqueles que você gosta. Simples assim. Maravilha. Vamos botar para falar nisso, vamos botar parcial aqui pra gente ver como é que tá essa situação. Quem é que tá vencendo? Ó, Anderson Silva, 12 votos, primeiro colocado. O John Jones vem na segunda posição com 11 votos. George St. Pierre tem 8 pontos. Está na terceira posição. José Aldo chega na quarta posição com 6 pontos. Minotauro tem 5 votos e vem atrás do José Aldo. Aí, poxa, e o restante dos atletas que foram
votados, né? Não só atletas, né? Tem o Dena nesse meio do caminho aí, que foi o pivô dessa discussão maravilhosa que a gente teve agora aqui. Vamos pro quiz, galera. Vamos pra terceira rodada do quiz. Tá 1-1, né? O Marcelo, o Denis, 0-0, eu e o Carlão, né? Vamos lá, então. Vamos tentar melhorar isso. Faz pergunta fácil. Vamos pra mais uma Faz pergunta aí. difícil. Vamos lá. GSP se aposentou com 26-2 no cartel, né? 26 vitórias, 2 derrotas. Tendo enfrentado apenas um brasileiro na carreira em uma luta no UFC 100. Que luta é essa? Essa aí eu vou... Essa aí acho que todo mundo vai acertar, né? Foi legal não, hein? Essa aí é pra fazer aquele pontinho de honra, né? No meu caso. Posso virar? Todo mundo já foi? Eu quero até falar uma introdução desse garoto. Eu vou começar aqui, a antiguidade é posto, sou mais velho. Vamos lá, esse menino que eu vou botar aqui, que é o cara que lutou, eu vi esse menino lutando com 17 anos de idade. Esse menino, eu tava no corner contra ele, e ele chocou a gente, a forma que ele lutou. Lutou, meu irmão, meia hora, sei lá quanto tempo foi. Moleque novo, agressivo. Pegou um amigo nosso que a gente treinava junto com ele direto, achando que o nosso atleta da Brazilian Top Team ia vencer ele, e ele chocou a gente, ganhou, levantou o ginásio e se transformou num lutador excepcional e hoje num grande treinador. Tá ele aí. Acho que todo mundo vai acertar essa, né? Eu uso o apelido, Thiago Pitbull. Pitbull. Ele é conhecido nos Estados Unidos como Pitbull Alves, né? Tá aqui, ó. Não, só botei porque eu vi que todo mundo estava escrevendo Thiago Pitbull. Não, é Thiago Alves mesmo, lá nos Estados Unidos. Ele é um cara que as pessoas também não se recordam de estar falando que ele disputou o cinturão no UFC 100, mas ele vem de participações quando o UFC Fight Night começou a ter bastante edições. Ele lutou lá com Derek Noble, eu acho. Tem muitas lutas boas. Ele foi um ótimo atleta que deu a esperança de a gente ter o primeiro cinturão peso meio médio para o Brasil, mas enfrentou aí um que é quase unanimidade no Mount Rushmore. E ainda não chegou esse cinturão, né? Estamos trabalhando para um dia chegar. Vamos ver, será que a gente acertou ou errou? Põe a resposta. Muita confiança da nossa bancada. Né? Pois é. Não tínhamos a resposta. Eu me sinto tão à vontade aí, com ele. Thiago Pitbull Alves, declarando a decisão unânime. Vamos para a quarta rodada das opiniões do Mount Rushmore, agora a segunda parte dos nossos talents aqui do UFC Fight Pass. Primeiro, eu vou falar de pioneirismo. Acho que Royce Gracie foi o cara que trouxe o jiu-jitsu e o vale tudo e transformou no MMA lá no começo do UFC, com o esquema dos GPs e tal. Então, Royce Gracie com certeza tá nesse meio. Eu acho que o nome óbvio aí é o John Jones, mas eu não queria colocar o John Jones, não. Eu quero colocar o Anderson Silva, porque ele foi dominante, venceu por muito tempo, defendeu o cinturão e sempre foi muito memorável as suas lutas, né? Tem vitórias incríveis de jeitos diferentes, finalizou, nocauteou, fazia parecer fácil. Todo mundo queria ser o Anderson Silva, então eu acho que ele entra nesse mérito esportivo. O segundo, eu acho que é um mérito o terceiro, na verdade, né? Eu acho que é um mérito do entretenimento. Quem fez mais barulho, quem fez mais acontecer, e aí é inegável que o Conor McGregor é esse cara, né? O maior vendedor de pay-per-view da história do UFC. E, por último, alguém que representa uma grande mudança que a gente teve, né? Que é a Ronda Rousey, que trouxe todo o MMA feminino para dentro do UFC, um universo que já acontecia fora do UFC, mas com a figura da Ronda, né? O impacto que a Ronda fez no mundo foi o que atraiu a atenção do UFC para trazer as mulheres para dentro do octógono. Então, acredito que ela tem um espaço no Mount Rushmore também. John Jones, porque afinal de contas, né, o cara foi campeão dos meio pesados, limpou a categoria, venceu o cinturão do peso pesado, fez história como um dos caras mais casca-grossas aí do planeta. Anderson Silva, que é o meu atleta favorito até hoje, o que ele fez naquela época, né, de subir de categoria, vencer todo mundo. Amanda Nunes, campeã do peso pena e do peso galo, a única mulher na história a conquistar e a defender 2 cinturões de forma simultânea na organização. Acho que eu não preciso falar mais nada sobre a Amanda, né? E aí, o quarto ali, eu vou colocar o Demetrius Johnson, porque é o maior peso mosca da história, mas tenho menções honrosas aí também, tá bom, gente? Eu colocaria junto com ele José Aldo e também o Alexandre Pantoja. Então, ó, joguei na fogueira aí pra vocês. Eu vou começar com uma lenda das antigas, estou falando de Emelianenko Fedor, russo brabo, que de bobo só tinha cara, né? Aquele shape de padeiro, mas o bicho era brabo, claramente um atleta à frente do seu tempo, ficou aí mais de 10 anos invicto, enfim, deixou seu legado. Vou dando sequência por aqui com o John Jones, brilhou aí nos meio pesados, hoje sobe de categoria, mas nos meio pesados imbatível. Sua única derrota na carreira, na verdade, foi uma desclassificação
Então, um atleta muito agressivo e aquele atleta mau. John Jones era mau, ele machucava os adversários. Obviamente, não vou deixar de fora entre os 4 melhores de todos os tempos o Anderson Silva, porque, na minha percepção, no ponto de vista de ser um artista marcial, sem dúvida, era o cara mais plástico de se ver lutar. Os melhores highlights, na minha visão, são do Anderson Silva. Realmente dava gosto de ver o cara tirava onda. E para encerrar, coloco também pelo seu legado, pela sua importância histórica, por redefinir o esporte e mostrar que toda aquela concepção que a gente tinha, o conceito de que soco, chute, cotovelada era o caminho, não. Royce Gracie, com seu kimoninho, foi lá e provou que a arte suave é a mais eficiente e o lance não é nocautear, o lance é apertar o pescocinho e dar chaves nas articulações. Esse é o meu top 4 dos 4 melhores de todos os tempos. Mas aí o restante aí do nosso time de talents opinando, opiniões embasadas ali, né? E eu queria aproveitar o embalo, jogar aqui alguns nomes para vocês que não foram citados ainda. Tem um que eu tô incomodado aqui. Começa aí, Marcelo. Vanderlei Silva. Pô, eu tô falando de Monte Rushmore, tá? Quando a gente fala de Monte... O Jean Silva colocou. Ah, tá. Quando a gente fala de Monte Rushmore, assim, os melhores e tal... É uma coisa. Agora, impacto no esporte, a dominância do Vanderlei, aí eu volto na questão contextualização, né? Aí é realmente a questão de ter vivido aquela era. Pô, é muito difícil, dentre os nomes que foram citados, a gente esqueceu o Vanderlei Silva. O que esse cara fez, cara, durante 7 anos, absolutamente invicto e aceitando e preferindo desafios no pesado. Ele tinha a possibilidade de pegar um japonês do peso e falar, o Vanderlei tá pegando moleza. Não, ele voltava de contusão, ele poderia pegar o campeão do GP, ele escolhia entrar no GP, fazer 3 lutas, entendeu? Para não ficar parado. E aí tinha 3 possibilidades, ele, não, dá o Fujita, entendeu? Tinha 3 possibilidades no peso, o Fujita ele ia ganhar uma a mais. O Mark Hunt deram para ele uma semana, falaram assim, ele chega no Japão, faltam 4 dias para luta, fala, Vanderlei, aquele japa que ia lutar aqui, do teu peso, que ia ser tranquilo, pô, ele não vai poder, cara. A gente tem 3 opções, 2 eram no peso. Uma era a revanche, era o Sakuraba, que ele ia lutar pela 3ª vez, cara, e a outra opção era o Mark Hunt vindo do K1. Uma luta horrível, defendendo queda, 40 quilos mais pesado. Ele, pô, vou ganhar mais com o Mark Hunt? Não, bota o Mark Hunt. Entendeu? 3 dias pra luta, meu irmão. Entendeu? Então, assim, o cara merece todo o respeito. Ele não está, eu já adianto no meu Monte Rushmore dos 4, mas eu tô muito chocado, cara, de ele não ter sido citado uma vez só. Foi o Jean Silva. O Jean Silva citou o Vanderlei. Sim. É muito impacto que esse cara causou nessa geração que a gente viveu, né? Ele foi muito importante nesse sentido. Mas ainda não acabou. A gente tem a opinião das lendas do esporte. Tem De repente gente pode falando mudar aí. lógico. Porque tem aquilo que o Carlão está falando sobre a proximidade histórica com... exatamente. É bem difícil e eu tenho que tentar falar sem causar polêmica, senão eu não volto mais aqui. Mas vocês perceberam que uma das unanimidades é o John Jones? Sim. O impacto dele é se manter invicto. Não necessariamente o que ele representou em relação a alçar a categoria meio pesada ou a pesada atualmente a um nível diferente de alguns atletas que, dentro do contexto ao qual nós iniciamos essa discussão, a gente tentou abordar. Por que ele está ali? Porque está invicto. Ele nunca perdeu. A única vez que ele perdeu foi que ele desferiu uma cotovelada de ponta, que agora pode, na época não podia. Então, qual o impacto que ele causa para essa geração? A galera é mais nova, bem mais nova que a gente, a maioria deles. É a manutenção da invencibilidade. E resultado, né? Duplo campeão. Duplo campeão, é o resultado, é aquilo que ele conseguiu dentro do octógono. Mas quando a gente fala, por exemplo, no início aqui do Royce, que também manteve uma invencibilidade, só foi perder para o Matt Hughes depois de um tempão, mas que tipo de impacto ele causou? E do John Jones, sem querer causar polêmica, eu acho que ele merece estar ali, é muito voltado para o resultado esportivo. O que foi o desempenho dele dentro do octógono? Aí eu não sei o que vocês acham. Mas são análises subjetivas e são análises complementares. Eu acho que você não tem um critério que vai definir o cara estar ali. Acho que é uma série de critérios que vai definir quem vai estar... E no final, tudo bate no gosto pessoal. É claro. Tá no gosto pessoal. O John Jones teve um impacto real. Eu briguei até pouco tempo com ele com o Gold. Eu falava Gold para todo mundo e brigava que o Gold era o John Jones. Hoje eu tenho minhas ressalvas sobre o Gold. O que eu coloco na mesa para discutir o que é Gold.
entendeu? Mas enfim, isso pode ser uma outra resenha. E será que vamos botar parcial, será que o John Jones já passou o Anderson Silva na nossa parcial? Vamos lá, põe na tela aí. 15 votos para Anderson Silva, John Jones 13, segunda posição. GSP vem na terceira posição com 8 votos. Aldo tem 7 votos, encostado no GSP. Rodrigo Minotauro Nogueira com 5 votos, na opinião dos nossos convidados, né, das nossas personalidades da luta. Esses são os 5 primeiros do ranking, do Mount Rushmore. Tem espaço para 4, mas tem um quinto ali que vai disputar a última vaga, quinto, né? Vai disputar a última vaga. Menção rosa, igual a Evelyn falou. Vamos pro quiz? Bora lá? Opa! Vamos para mais uma. Como é que tá o placar? O placar tá... A gente fez um ponto, né, Carlão? Eles estão com 2. Eles estão com 2, Com né? 2, é. Verdade. Bora, Doni, vamos para mais uma Vamos aí. lá, Doni, manda ver. Mas pergunta fácil. Amanda Nunes e Ronda Rousey são 2 das maiores lutadoras da história do MMA. Em qual evento do UFC elas se enfrentaram? Meu Deus. Lá de número aqui nem ano na história. Não, eu também. Cara, eu vou chutar, porque... Eu não lembro quando que a Ronda parou. Porque eu lembro que o 200 ela lutou contra a Misha Tate. Ah, então eu já errei aqui. Ah, não pode dar dica, Carlão. É competição, cara. Estamos em irmandade aqui é confraria. Então, meu irmão. Pô, Denis já... Eu vou chutar aqui. Eu vou chutar. Aqui, ó. Eu já virei aqui sem medo de ser feliz. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar no chute também, eu não sei. Ih, cara, eu acho que esse foi o do Verdun, não? 198? Não lembro. Não, né? Só chutei mesmo. Eu coloquei 194. 195. É, eu... 198 foi o do Verdun em Curitiba? Foi. Foi isso. Verdun em Curitiba. Eu lembrava de alguns marcantes. O 200 marcou muito a lona amarela. Exato. Isso mesmo. E o 190, a Ronda lutou aqui no Brasil com a Beth Correia. Então, foi entre o 190 e o 200. Que foi muito marcante também, porque eu vi a primeira vez que eu não vi o Uva morrer. Eu vi o Uva morrer pra Beth. Foi a primeira vez. Foi histórico isso pra mim. A minha conta foi o seguinte, Carlão. Entre o 190 e o 200, um 195, vai. Vamos na média, na dúvida, vamos pela matemática. Não será? Será? Põe na tela aí o resultado, Edu, por gentileza. 207. Nossa, caramba! Eu cheguei mais perto. Eu fui no 200. Na verdade, a Ronda que desafiou a Amanda. Porque ela aposentou e voltou. Pensando em colocar 212, cara. Mas, enfim, eu tô... A gente foi pelo caminho errado. Não foi... A Amanda já era campeã. Quando a Ronda isso lutou. mesmo. Ela tinha parado de lutar e voltou. Voltou só para Você sabia, errou por querer falar? Não, claro que não. Tô errando mesmo, pessoal. Tô entre amigos aqui, então o pessoal acha que eu sei tudo, mas é mentira. Então, ó, a última rodada de opiniões ficou para as lendas do nosso esporte, né? Põe na tela aí, por gentileza. Vamos ver a opinião dela. E aí, galera, fazendo a escolha do meu Monte Rushmore do MMA, vou de 4 nomes, 4 brabos aí, né? Primeiro ele, Anderson Silva, o brabão, ele mesmo. No segundo eu vou de George St. Pierre, classicão, né? Um cara que fez história aí nas finalizações, do jeito de colocar para baixo, né? E depois, no absolutão, John Jones, mudou de categoria, um grande nome. E para fechar meu time, vou nele, no brabo, ele, Alex Poatan Pereira, que luta agora em outubro. Então, galera, imperdível. Vamos no Alex Poatan para fechar meu time. Os 4 melhores de todos os tempos é John Jones, Fedor, Anderson e George St. Pierre. Na minha opinião, esses 4 são os melhores de todos os tempos. Então eu colocaria Fedor Emelianenko, Minotauro, Vanderlei Silva e John Jones. John Jones é o número 1. Cara, pra mim é um fenômeno. Ele bate todas as marcas. Eu me coloco em segundo lugar. Acho que pra mim eu só perco pro John Jones. Em terceiro eu coloco o Anderson, né? Todos os feitos, estilo de luta, tudo aquilo que ele fez lá dentro. Então eu coloco o Anderson. Aí depois disso eu acho que o cara que eu coloco é o Josh, né? O Josh também é um excelente lutador, estrategista nato, assim.
Às vezes as pessoas esquecem de falar um pouco disso pelo estilo dele de luta, mas esse, para mim... Os 4 maiores atletas do MMA são Aldo, Anderson, John Jones e Georges St-Pierre. Royce Gracie, because he did stuff in the beginning that nobody have ever done. I would put Amanda Nunes, because she's the best female fighter that ever lives, I believe. I would put Khabib, because he had a perfect career, undefeated, an incredible career. I would put Conor McGregor also, because he brought the sport to a different level. É difícil, Faz né, sentido. cara? Todo mundo Faz bem, sentido, todo mundo falou cara. bem ali. Explicações bem Sabe- plausíveis e bem sólidas. Sabe onde eu chego, assim, a conclusão que eu chego? Que o Monte Rushmore do MMA não devia ser 4 pessoas, tem que ser 10. Tinha ser um Tiamat ali, 7 cabeças. 7, então. pelo menos, assim, ou 8, né? 4 em cima, 4 né, embaixo. cara? É difícil, Muito é difícil. Porque cada um, no seu tempo, cada um da tua forma, trouxe um impacto E diferente. os argumentos para defender esses nomes são bem sólidos, cara. Pô, o que o Jorge St-Pierre tem todo o sentido que ele falou, do que todo mundo falou ali, realmente bem sólidos os argumentos, né? Se você entender do impacto, o tempo de domínio, enfim. E se a gente pudesse fazer um exercício aqui e pensar no Monte Rushmore 2, olhando para os próximos 30 anos, fazendo uma visita histórica, olhando para hoje, mas projetando nos próximos 30 anos, quem hoje em atividade vocês colocariam no Monte Rushmore do futuro? Por assim dizer, fazer isso, é né? dificílimo, É um exercício difícil, porque a gente não sabe o futuro, porque a gente vê hoje um cara performando, mas amanhã esse cara pode não performar mais. Caras que eu falo assim, esse cara vai ser imbatível e caiu pelo meio do caminho, né? Vamos ser sinceros, não estou colocando ele num nível A, mas quando o Tony Ferguson começou a ganhar tudo, a forma que ele lutava, que ele ganhava os caras, deu pra impressão, esse cara vai ser campeão. Se esse cara encontrar o Khabib agora, ele ganha do Khabib. Ele era o cara, ele né? Ele nunca pra conseguiu vencer, encontrar o Khabib, e o Khabib depois ele entrou em derrocada. Era um cara que a gente ficava meio assustado com ele, pela forma diferente que ele lutava, as propostas que ele trazia, e todo mundo falou assim, cara, esse cara é um cara para finalizar o Nurmagomedov. E viu o que aconteceu com ele. Estou dando apenas um exemplo entre tantos e tantos outros que eu falo assim, cara, esse cara ninguém vai ganhar dele. E logo depois ele caía, alguém descobriu o antídoto para ganhar dele. Então é muito difícil esse exercício, né? Vai muito no teu gosto pessoal agora. Assim, pô, esse moleque aqui me impressiona. E você se apega muito ao que o cara tá fazendo na fotografia de agora. Agora, né? a fotografia do presente. Você tem o né? Islam, você tem o Topuria, você tem o Poitin, você tem os caras que dá pra gente... E esse esporte, né, cara, cada vez mais a gente viveu uma era onde a dominância significava 10 anos, 7 anos. A gente está falando do Vanderlei, 7 anos invicto. A gente está falando do Fedor 10, da Chris Cyborg 11. Eram tempos diferentes. O Demetrius Johnson talvez seja um caso diferente, né? Que durou mais tempo. Mas hoje em dia é difícil você fazer isso, porque o esporte está em evolução constante. Então você vê, por exemplo, você pega 6 meses atrás, não tem como não imaginar o Poitin dentro desse Monte Rushmore que você falou e até talvez do outro, cara. Mas você vê como esse esporte é ingrato. Quer dizer, o cara tratorizou durante 2 anos, fez coisas incríveis. Uma derrota dele na decisão, você nem cogita ele. Sim. Uma pessoa só citou. O Ilia, eu digo a mesma coisa. Por exemplo, o Ilia Topuria, digamos, ele vença mais 2 lutas, né? E digamos que o Maurício Ruff consiga chegar lá... Chute rodado. Bom, tô só cobrando. Meu amigo, esse cara é esquecido da gente estar aqui há 3 anos e ele não está sendo nem citado. A gente nem ia estar falando Ilia Topuria. É até complicado eu falar isso hoje, porque todo mundo vai falar, pô, esse cara tá maluco. Mas eu estou falando dentro de tudo que eu já vi. Eu já vi 200 caras que eram monstros durante 2 anos e hoje em dia não são citados. Por isso que me chocou, por exemplo, o Vanderlei. Eu que vivi a era Pride... Vê aí, sei lá, 100 citações, o nome do Vanderlei apareceu uma vez. Cara, eu vou te falar, indo lá atrás, tá buscando o Vitor Belfort. Tá. Ele apareceu ali, não? Foi Sim, né? uma vez. Mas tipo assim, o Vitor Belfort, se você... ele fez, né? Você tenta entrar naquela época que o Vitor fez naquela época. Ele chocava o mundo. Sim. Ele ganhava muito rápido. Cara, quem pensou que o Vitor fosse perder pro Randy Couture? Quem pensou que o Vitor pudesse perder?
nós do time nunca imaginávamos. O Vitor vai ser imbatível. Era esse pensamento. Então, quer dizer, as coisas acontecem muito rápido nesse esporte e é difícil você cravar o futuro, né? Porque atletas novos chegam a todo momento e sempre tem um cara que tem antídoto pro teu jogo, cara. Sempre tem um cara que sabe como ganhar você. Só não vai aparecer se você parar antes do tempo. Ah, não. Antes da hora. Por exemplo, o Nurmagomedov, ele parou antes do tempo, por motivos nobres. Em algum momento você vai perder. Mas ele, por exemplo, mas tem gente mais fã hardcore que briga e com argumentos sólidos que ele perdeu pro Tibau. Se você vê a luta devagar, com calma, com padrões arbitrais, não é com achismos. Com base arbitral, ele perdeu aquela luta. Tem margem, Ele perdeu aquela luta. O próprio John Jones com o Dominic Reis. Se você sentar e ver a luta com padrões arbitrais, tem margem pro Reis vencer. Até contra o Marreta, muita gente achou. Muita gente achou. Mas se você for sentar e ver de padrão, você vê que ele ganhou o último round, que era o round decisivo. Até o Gustafsson, ele ganhou o último round. É porque a gente tem que... entra outro ponto. Por isso que eu ressaltei, padrões arbitrais. Porque quando você fala, eu acho que ele ganhou porque ele fez isso ou aquilo. Não é acho. A gente tem que ver qual era o modelo arbitral, ou seja, a visão de luta que os juízes têm que ter por estudo, por conhecimento técnico de MMA. Aí, dentro desses padrões, é que você pode falar se perdeu ou ganhou. Porque o resto é achismo. Então vamos fazer o seguinte, Denis, qual o seu Monte Rushmore? Vamos elencar o Rushmore, que a gente está na reta final aqui de encerrar o programa. Mas precisa contextualizar ou eu posso só... Se a gente for contextualizar, a gente vai ter mais uma hora de programa aqui. Verdade. Mas só sintetiza. Tá, como eu tinha dito no início, o Royce Gracie, que ele impactou ali, isso perpetuou durante muitos UFCs até ter o conceito, obviamente, o Marco Ruas teve a sua importância, mas o conceito de levar para baixo, ter a luta de chão, principalmente na América do Norte, onde o kickboxing, o kung fu e o karatê eram muito fortes. Então, para mim, o Royce Gracie, aí quando eu traço alguns paralelos e começo a ir dentro do UFC, o Chuck Liddell, porque ele, numa época que todo mundo só olhava para o Prize, ele foi o símbolo ali de manutenção da importância do UFC para o MMA em geral e o que ele fazia ali de defender o cinturão, de ter conquistado, de ter vencido os nomes, o Fedor. E vou botar o Anderson Silva. O Fedor tem uma história que é muito longa, que vem desde a época que ele lutava no Rings, que era uma outra regra, e eu sempre acompanhei, depois foi para o Pride, e a forma com que ele impactou em relação aos pesos pesados que tinham lá. E o Anderson Silva eu coloco porque trago de novo algo que eu já tinha mencionado. A gente estava num período do UFC ao qual as lutas elas se desenvolviam de uma maneira um pouquinho mais engessada. O esporte é muito dinâmico, mas elas se desenvolviam de uma maneira um pouco engessada ali, onde levar para baixo, ficar na grade. E o Anderson Silva veio com algo que abriu os olhos das pessoas assim, meu Deus, que coisa magnífica. Aquela luta dele com Forrest Griffin no peso de cima é algo que as pessoas ficam muito impactadas ainda. Esse é o meu Monte Rushmore, cara. Eu teria uma menção honrosa ao John Jones, mas eu falo para vocês assim, ninguém errou em relação a colocar aquilo que faz sentido para a cabeça dele. Mas o John Jones vem muito em relação à manutenção da invencibilidade de forma esportiva ali. Que impacto ele causou fora do cage ali, eu realmente estou um pouco incerto, mas concordo também. Um belo quarteto, hein? E aí, Marcelão? Cara, eu vou dar meus 4 e explicar o porquê. A última vaga que eu acho que é um debate. Royce, por tudo que a gente já falou aqui. Fedor, pela dominância de 10 anos, para mim o maior peso pesado de todos os tempos. John Jones, para mim, por todos os critérios numéricos, enfrentou os maiores de 3 gerações, dominância, tempo, tudo. Para mim, esse cara é o maior de todos os tempos. É GOAT e é Monte Rushmore. Tá? E porque na briga final entre Anderson Silva e Georges St-Pierre, eu boto o Anderson Silva porque eu acho que tem 3 critérios que são desempates, né? Além de tempo de dominância, genialidade que impactou a história do esporte tecnicamente, os dois estão empatados nesse quesito, mas tem um quesito que eu acho que o Anderson ganha do Georges St-Pierre, que é a questão do risco. O Anderson Silva se arriscou muito mais. E o Anderson Silva, eu comparo, na hora de decidir entre Anderson Silva e Georges St-Pierre, que os 3 para mim são indiscutíveis, eu coloco o Anderson Silva comparando Cristiano Ronaldo e Messi. Para mim, o Georges St-Pierre é um cara que, meu irmão, ele trouxe o número certo, o estudo certo, mas as lutas eram exatamente na questão do entendimento do esporte para a pontuação. O Anderson Silva, ele trouxe a alegria,
é o Pelé, Um improviso. é o Neymar, é o Messi, é o Ronaldinho Gaúcho. O Anderson Silva é o Ronaldinho Gaúcho do MMA. Ele trouxe o lúdico pra luta. Ele trouxe a cotovelada que ele tirou do videogame. E a gente tem que lembrar, galera, que é o seguinte, trazer isso significa trazer risco para si próprio. Quando você se arrisca jogando um golpe desse, você pode tomar uma porrada de encontro, ser nocauteado e cair, como ele caiu, infelizmente, com o Chris Weidman. E a gente criticou ele ali, eu fui o que critiquei, mas se ele chegou a ser o Anderson Silva, é porque ele se arriscou 200 vezes antes para fazer aquilo, entendeu? Aquela cotovelada, né, contra o Strickland e tantas outras. Então, no critério genialidade e risco, o Anderson, para mim, passa o Jorge St-Pierre. E um outro critério, os números do St-Pierre são até, assim, ele perdeu menos e os 2 caras que ele perde, ele ganha na sequência finalizando. O Anderson não. Perdeu lutas e tal, mas, cara, o Anderson... Desculpa, ele foi campeão em 2 categorias também. Foi campeão em 2 categorias, é um outro critério também importante. Só que aí a gente coloca um outro critério, que é o critério Khabib. Para com 17, parei no bom. Meu físico tá inteiro. O Anderson tava estoporado, eu ia lá na X-Gym e o cara tava treinando com a coluna horrível e se arriscando até o final. E o fato dele perder as 5 no final só aumentou minha admiração por ele, porque ele não precisava estar ali. E ele tava lutando com os maiores 3 gerações depois. Então isso só aumentou o meu respeito e a admiração por ele. E é o que eu falei, critério, genialidade e ferramentas para o esporte, eu acho que o Anderson ainda está à frente do Jorge St-Pierre. Então vamos lá, Royce, Fedor, John Jones e Anderson Silva. Maravilha. Professor. Ótimos critérios de todos. Eu, como vi muita gente botando mais um nome, né? Eu deixo esse nome ali como um ídolo o cara que começou tudo foi o Royce Gracie. A gente tem que deixar esse cara... Eu acho que o Royce nem merecia estar no monte, o Royce está acima de todos. Porque por causa dele que tudo aconteceu. Então o Royce é um cara meio que ao concurso. Ele tá ali em cima de todo mundo. Etéreo. Ele tá ali no... Tá acima de tudo. Porque se você perguntar quase todos esses lutadores que nós colocaremos, eles falam do Royce. Todos eles. O John Jones já falou do Royce. Todos falam do Royce. Ou seja, o Royce é o ídolo dos ídolos. É mais ou menos essa frase que a gente pode encaixar aqui para definir Royce Gracie. Então esse cara eu colocaria acima do bem e do mal. Então eu vou colocar os 4 mortais. Tá. Beleza? Fedor, o último imperador. Eu vivi o impacto desse cara no esporte, não só no peso pesado, mas em todo mundo, onde ele entrava, tudo que ele fazia reverberava, todo mundo comentava, falava, ele entrava nos lugares, todo mundo olhava o que ele estava fazendo. Todos os lutadores russos, quando o encontram, reverenciam, ou seja, o impacto do nome Fedor na Rússia foi gigantesco e todo aquele leste europeu. Ele trouxe de novo o orgulho europeu, russo para dentro do MMA. E a Rússia sempre teve tradição no Vale Tudo, e o tempo de domínio dele e o impacto, obviamente, que ele causou. Eu tenho o Fedor, eu boto o Anderson Silva por tudo que vocês falaram e ainda por um outro ponto. As pessoas acham que o Anderson inventava aquelas coisas. O Anderson estudava. O Anderson é um estudioso. O Anderson é o primeiro nerd. O Anderson é o primeiro nerd. Quem conhece o Anderson sabe o que eu tô falando. Ele foi o primeiro nerd. Ele estudava as lutas, ele estudava os adversários, ele pegava videogame, estudava os movimentos, a biomecânica do movimento para ver se ele encaixava no jogo dele. Isso é genialidade, isso é estudo, isso é o nerd. Então o primeiro nerd não foi o Caio Borralho, foi Anderson Silva, para vocês. E Jorge St-Pierre, porque também causou um impacto incrível. Vários lutadores mudaram o jogo de lutar, a forma de lutar após o Jorge St-Pierre começar a ganhar. Ele mudou a dinâmica do MMA como esporte e a forma de entender a luta e de se preparar de acordo com o seu adversário. Então, ele via que o cara era muito bom em pé, ele usava a luta agarrada. Ele via que o cara era muito bom em luta agarrada, ele usava a luta em pé, que já era uma premissa do Marco Rua. Né? Se eu socar e chutar, eu pego você e agarro. Se você socar e chutar, o Marco Rua já trouxe essa premissa. Ele transformou isso para o MMA moderno de uma forma muito efetiva, ganhou 2 cinturões, aposentado ia e voltava, isso é importante falar, porque uma coisa é você estar lutando e ganhando, outra coisa é você parar, voltar e lutar. É dificílimo. Quando você para, você perde o time. E todo mundo anda e você fica parado. Ele voltar com a galera com o carro andando, trocar o pneu ainda chegar em primeiro lugar, é para poucos. Então, Jorge St-Pierre. E o último, cara, eu sempre defendi ele como GOAT, mas eu não posso. Eu tenho algumas ressalvas sobre a postura dele ultimamente, dos últimos 2, 3 anos. Eu acho que ele tem pecado muito em cima do legado construído, ele tem um legado muito grande e ele não entende, aí é uma questão de entendimento humano, de desenvolvimento humano. Ele não sabe quem ele é, na verdade.
ele vive do que falam dele. Ele não sabe quem ele é, porque se ele soubesse, ele cuidava mais do legado dele. Mas tudo bem, eu não vou tirá-lo do monte, porque ele construiu dentro do octógono com cotoveladas, chutes, finalizações, quedas e sendo um dos lutadores mais inteligentes que já entraram no octógono. Porque você lutar o que o seu adversário é bom e superá-lo no que ele é bom, eu vi poucos fazendo. Então, John Jones completa aí o meu Monte Rushmore com aquela menção. O Royce acima do bem e do mal, e esses 4 caras ali formam aí os 4 fantásticos do MMA mundial. Maravilha. Faltou o meu, né? É isso que eu ia falar, né? Faltou o meu. Bom, eu vou de Royce, primeiro. Eu vou de Fedor Emelianenko. Eu vou de Anderson Silva. E eu vou de John Jones. Não preciso explicar, que já explicaram, falaram bastante, todo mundo aqui falando pra cá. E eu faço uma menção honrosa, já que a gente está deixando sempre um quinto ali, o Conor McGregor, pelo impacto dele. Perfeito. Né? Por falar em impacto, não tem como deixar o Conor McGregor fora dessa equação, além de ter sido duplo campeão. Então, assim, ele tá... É porque eu não queria deixar o John Jones ou o Anderson, tirar um desses dois, porque eu acho que o Royce e o Fedor têm um impacto muito forte. Eu te confesso que quando eu penso no Monte Rushmore, eu só penso em impacto técnico. Quando eu penso em impacto do todo, difícil. Aí é difícil deixar o McGregor e a Ronda de fora, entendeu? Sim. E aí eu caio naquela questão do Dana. Pois é. Senhores, estamos fechando o nosso programa aqui. Temos a parcial, vamos botar a parcial não. Essa é a finaleira, né? É a definição aqui do Monte Rushmore, na opinião do compilado de todo mundo que passou pelo programa hoje, né? Põe na tela aí. Anderson Silva, 23 votos. John Jones, 21 votos. Georges St-Pierre, 11 votos. José Aldo Júnior e Royce Gracie empatados com 9 votos. Cara, Anderson e John Jones descolados, né? E o Royce Gracie, que é o 01, eu acho que não tá nessa lista ali da escolha da galera, mas eu acho que muito por conta desse deslocamento histórico. Exatamente. Mas que, assim, não tem como, né? É o Royce. A gente só tá falando isso tudo aqui e todo mundo que deu opinião só tá nessa posição porque ele teve lá e fez aquele serviço bem feito naquela época, né? Vamos pro quiz? Opa, Fechar? tem mais um? Agora pra gente encerrar. Né? Pra encerrar. Não, é um desempate entre o Denis e o Marcelo, não é isso? Ou, se a gente acertar, a gente empata todo mundo. Tá bom, tá bom. Entendeu? Então ajuda a gente aí, galera. Vambora. Põe aí, Edu. Vamos lá. Habib Nurmagomedov finalizou Conor McGregor em uma das lutas mais icônicas do esporte. Em qual round a luta terminou? Caramba, essa aí eu poderia saber. Mas... não é tão... Vou pedir para nas próximas eu fazer parte desse quiz para aí vocês verem o que realmente é pergunta difícil. Daí não tem graça, né, Denis? Aí acaba a brincadeira. Então é para isso, para nunca mais fazerem isso. Uma exposição, pô. Cara, agora eu fiquei em dúvida. Exatamente. Eu vou chutar aqui, tá, gente? Mas talvez não seja isso. Sem problema. Opa, tá bom. Vamos lá. Quarto, terceiro. Ih, caramba. Nossa, ó, fui junto com o Denis aqui. Cara, será que você... Na verdade, eu fui junto com você. Opa, você colou, é? Quer dizer que o senhor colou, é? Não colei, mas o senhor colou, é? E aí? Lá. Foi Agora, vai ser com emoção, hein? Esse finalzinho. Põe na tela, Edu. Põe na tela o resultado. Vamos ver a resposta. Quarto round, olha! Posso fazer uma brincadeira aqui? Diga, claro. Uma brincadeira rápida de quiz aqui, porque essa é bem curiosa. Deixar aí pra galera que vai estar assistindo, se vocês sabem quem foi o primeiro cara a entrar de luvas que são de MMA nos dias de hoje no octógono do UFC. A gente não está falando do Art Jimerson, falecido Art Jimerson, que Deus tenha, que entrou no UFC 1 com uma luva de boxe na mão. Estou falando do primeiro cara que entrou no octógono com luvas similares ao que a gente usa nos dias de hoje. Fica aí esse quiz. Olha, essa é bom, hein? Essa é boa para fazer um corte para botar nas redes sociais para a galera comentar. Eu sei que luva era, que essa luva era a luva do Chuck Norris. Vendia, cara, ele não tinha luva ainda. Como é que era mesmo? Ono. Aí você, não, Ono depois. O Ono era amigo nosso, inclusive, que fez as luvas depois. Ele começou a desenhar. O Ono treinava com o Castle. O Chuck Norris foi a primeira. O Chuck Norris era uma luva que vendia
no Walmart, vendiam nos nossos esportes. E aí ninguém usava luva. Aí pegava a luva do Chuck Norris, a gente cortava ela para ter grip. Mas a primeira luva que ele começou foi a do Chuck Norris, aí depois foi desenvolvida as luvas. O Ono entrou com uma luva para a MMA, que o UFC abraçou e usou. Então, e só para deixar um detalhe importante aqui, não é quem lutou, é quem entrou. Ah, tem diferença? Olha o oráculo, vai ter que voltar aqui. Pegadinha do malandro. Vai ter que voltar aqui para falar Já pra deixa gente. pro próximo programa. Inclusive, ó, foi o campeão deles, 4 pontos. Põe o resultado na tela aí, Edu. Põe na tela aqui o resultado. Justíssimo. Do nosso o Lanterninha. 3 pontos. Fui Lanterninha. Alonso 2. 1. Eu 2, Carlão 1. Foi 3, foi 4, não? Acho que ele só errou uma, hein? Não, eu errei 2. Errou 2? Não, errei 2. 3 pontos. Tá certo. Errou 2. Olha, tá bom. 3, 2, 2, 1. Mas eu gosto de datas, assim, nome de algumas coisas ainda. Sou péssimo. É difícil, né? Denis, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Parabéns pelo trabalho Obrigado. silencioso que você faz nos bastidores, junto aos atletas brasileiros do UFC. Para quem não sabe, o Denis é o anjo da guarda dessa galera que está chegando no UFC e dos que já estão. Então, o Contender, a galera que chega para o Contender, ele faz um trabalho magnífico de triagem, de suporte para essa galera. Para os que já estão, ele é praticamente o anjo da guarda dessa galera aqui no Brasil. É o primeiro funcionário do UFC e é um cara que eu tenho muito apreço, muita admiração e muita gratidão, porque se eu estou aqui hoje, o Denis foi um dos caras que me ajudou muito nessa caminhada. Então, meu irmão, é sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado. A gente sabe o quanto é difícil sair de casa para estar aqui na frente das câmeras. Você foi praticamente, tá há 3 anos sendo intimado para estar aqui. Então, obrigado. É verdade. Obrigado. Por isso que eu falei, né? Não pude falar obrigado pelo convite, eu agradeci pelas intimações que eu recebi, tanto ao vivo quanto nos resenhas. O pessoal deve falar, pô, mas de onde que esse cara saiu e tal? É que realmente a minha carreira dentro do UFC foi por um outro caminho mais executivo e tal, e eu acabo não aparecendo muito. Mas, enfim, estamos aí, agradecer a presença dos meus amigos aqui que puderam abrilhantar e obrigado, cara. Obrigado aí, espero que tenham gostado. Não sei se ficou muito bom, não sei, mas enfim, é isso. Obrigado. Marcelo Alonso, você é da casa. Valeu, e volte sempre, cara. Sempre um prazer estar contigo. Prazer é todo meu irmão. Obrigado aí. Pô, foi um barato programa. Acho que o debate super rico aqui, como você falou, né? Falamos um pouco da história do esporte, com opiniões diversas e, como disse o Carlão, todo mundo tem sua razão. É isso. Isso que é legal. Afinal das contas, todo mundo sai como vencedor, todo mundo. Sem dúvida. Não é verdade, Carlão? Verdade. Foi muito bom estar com vocês aqui, muito enriquecedor. Espero que a galera do UFC Fight Pass tenha curtido bastante, né? E aqueles que não conhecia esse lutador aqui, então, chegou a hora de você pegar a nossa biblioteca de eventos e lá assistir o Royce lutando, o Chuck Liddell e tantos outros grandes nomes do esporte para você conhecer um pouco mais desse esporte tão lindo que é o chamado hoje MMA. Maravilha, galera. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continuem conectados com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte e até sempre. Valeu. Então, o UFC 3 ele não foi diferenciado só porque um campeão lutou apenas uma vez na final. Ele foi diferenciado também porque um atleta entrou com luvas similares a que a gente vê hoje, nos dias de hoje no UFC, que foi o Felix Limichel, que fez a semifinal com Ken Shamrock. Ele entrou no octógono, mas não lutou com ela. Shaolin Kung Fu is his discipline, and he's going to need everything he can and more against Ken Shamrock, a master shoot fighter. So there's Felix Lee Mitchell, and he's wearing gloves.